Olá pessoal, vamos iniciar mais um estudo do livro Autodescobrimento. Antes, porém, nós vamos pedir a Jesus que nos abençoe, para que nós tenhamos clareza, discernimento, possamos compreender exatamente o que Joana de Ângeles quer nos dizer, para traduzirmos em palavras, em consciência, aquilo que nós vamos percebendo das suas palavras. Ajuda-nos, Senhor, para que estejamos bem intuídos pelos amigos espirituais, pelos técnicos da espiritualidade que conhecem mais profundamente sobre o psiquismo, para que todos possamos seguir o caminho do autoconhecimento de forma produtiva, amorosa, de forma tranquila e serena. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos que venham tomar contato com esse estudo e que possam gerar luzes em suas mentes e em seus corações. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal, nós vamos então dar continuidade ao estudo do livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. E nós estamos no capítulo Conteúdos Perturbadores. Tá? Conteúdos Perturbadores é o capítulo 10, né, do livro Autodescobrimento. E nós estamos no primeiro tópico, que é a raiva. Nós começamos a estudar e vamos dar continuidade. Tá? No meu livro aqui, o copyright é de... a edição é a primeira edição de 1995, né? Minha página é 132 aqui, tá? A página que nós estamos aqui. Nós paramos nesse parágrafo aqui, ó. Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva. Não ser vítima da raiva aqui não é questão de nos colocarmos em posição de vítima, tá, pessoal? Vítima aqui é de ser acometido pela raiva, né? Nós não somos vítimas porque isso é dentro de nós, não é nada fora de nós, né? É dentro de nós, é um atavismo ainda que vem dos períodos ancestrais aí, evolutivamente falando, né? Nós transitamos um longo período na animalidade e ainda hoje nós temos esses fenômenos ocorrendo conosco, esses fenômenos emocionais, instintivos, né? Então, ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva, desculpa. Fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano, na fase que nós estamos, né? Perfeitamente normal. O que se deve evitar são o escamoteamento dela. Nós falávamos justamente sobre esse parágrafo no final do nosso estudo, né? Quer dizer, o pior aqui não é ter a raiva, é escamotear a raiva, é não aceitarmos que temos raiva, né? Dentro de nós, que sentimos ainda. Porque a gente recebe conceitos, principalmente da religião, falando mal do ódio, da raiva, do ressentimento, da mágoa e tal. Só que uma coisa é nós enxergarmos de forma negativa, sim. Outra coisa é nós negarmos que aquilo existe em nós. Tá? Então, nós não podemos fazer uma mudança de superfície, uma mudança de aparência apenas, a casca, né? Eu ouvi falar, eu li no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente não pode sentir ódio. Tá bom. No entanto, ainda sinto eventualmente, eu posso sentir eventualmente. Em determinadas situações, raiva, ódio, ressentimento. Tá? A questão não é sentir ou não sentir. A questão é o que eu faço com esse sentimento. O que eu faço com essa energia. Se eu não perceber isso dentro de mim, eu continuarei tendo, só que eu vou disfarçar isso e eu vou dar outros nomes para isso. Isso vai aparecer no meu comportamento de outras formas veladas. A pessoa não faz as coisas escancaradamente,
não se vinga escancaradamente, mas nutre aquele sentimento, né? Nutre aquele sentimento controverso ali dentro de si, né? Que a torna uma pessoa amarga, difícil de relacionar-se, com explosões eventuais, né? No comportamento, né? Então, não adianta a gente fazer essa reforma de superfície. Nós temos que fazer uma reforma profunda, sem partir da negação de certos sentimentos ou desejos. Não é? Às vezes a pessoa tem desejos, nós precisamos perceber os nossos desejos de ordem sexual, por exemplo, a atração que sentimos em determinado momento, precisamos perceber isso até para que possamos lidar melhor com isso. Sentir não é o problema é o que eu faço com o que eu estou sentindo. Tá? Aí é questão de canalizar isso de uma forma produtiva, de uma forma equilibrada, né? Desabafar, conversar com alguém, pedir ajuda para um profissional, né? Fazer atividades físicas, jogar isso para o corpo, desfazer esse mal-estar que foi criado. Tá? Mas isso facilita muito se eu percebo o que está acontecendo, se eu aceito o que acontece, só que não me acomodo a essa situação. Tá? Eu não me acomodo a ela. Né? Então o que se deve evitar são o escamoteamento dela pela dissimulação, mantendo-a intacta. O desdobramento dos seus prejuízos pelo remoer do fato que a gerou. A autocompaixão por sentir-se injustiçado, o desejo de revide mediante agressividade ou acompanhando o deperecer, o sofrimento do antagonista. Tá? Então às vezes a pessoa não aceita que sente raiva, que tem esse sentimento dentro dela, né? Eventualmente, né? Mas dissimula situações, né? Mantendo o problema intacto. O desdobramento dos seus prejuízos pelo remoer do fato que a gerou. Porque se eu sinto alguma raiva, eu vou pensar assim, peraí, por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu? Bom, aconteceu que fulano de tal falou isso, falou aquilo e tal. Eu acho que foi uma coisa injusta que ele falou, me senti mal e deu raiva da pessoa, porque não era verdade isso que ela estava falando e tal. Então, veja bem, tudo começa do valor que a gente dá para o que os outros falam. Tudo começa no valor que a gente dá para o que os outros falam, né? Tá, a pessoa que falou alguma coisa sobre você, que comentou alguma coisa de forma maldosa sobre você, ela tinha razão no que ela estava falando? Sim ou não? Ela tinha razão? Ela estava certa no que ela estava falando? Nós temos que ter humildade para perceber os nossos erros. Se a pessoa que ela falou, às vezes ela não falou até da forma correta, mas ela falou uma coisa que era verdadeira, de repente, né? Então, se ela falou uma coisa que é verdadeira, por que eu estou bravo? Não é? Ah, mas eu não precisava ter falado daquela forma. Tá ok, então ela errou por ter falado daquela forma, errou. Não soube falar da forma correta, tal, né? Tudo bem, muito justo. Né? Só que aí é um problema dela. O como ela falou, se foi agressiva, isso aí cada um dá o que tem, é um problema dela. Né? Você não tem nada a ver com isso, você não precisa trazer esse problema para você. O que tem a ver com você é a verdade do que ela falou, não é? Aí nós temos que parar e pensar, ó, realmente, viu? A pessoa falou de uma forma agressiva, tal, mas o que ela falou é a verdade. Eu tenho que dar o braço a torcer. Eu realmente estou pisando na bola, estou fazendo tudo errado. E ela falou uma coisa que era justa. Então, por que eu vou sentir raiva dela? Não tem sentido. Não é? Agora não, o que ela falou, totalmente errado, totalmente mentira, foi uma calúnia das brabas. Né? Totalmente errado, não tem o menor sentido aquilo. A pessoa está viajando na maionese, como a gente brinca, né? Ok, então por que você vai dar valor para o que ela falou? Por que a gente vai dar valor para o que a pessoa falou? Uma pessoa que está falando bobagem. Por que a gente vai valorizar? É uma pessoa que, se é uma pessoa que está caluniando,
ela vai se enrolar por ela mesma. Ah, Alexandre, mas ela está falando mal de mim para as pessoas. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Nós não temos controle sobre o que os outros falam. Nós não podemos pretender ter controle sobre o que os outros falam. Não adianta, pessoal. Você quer uma luta inglória, é você querer controlar ou desfazer o que a outra pessoa está falando para as pessoas e está comentando mal de você. Gente, pior bobagem a gente querer tomar satisfação e querer mostrar que a gente não é o que a pessoa está falando e que ela está pensando de forma errada e os outros estão pensando de forma errada e eu quero controlar todo mundo, eu quero controlar o que todo mundo está falando e eu quero desfazer a minha imagem. Gente, o que os espíritos falam para a gente? Pura vaidade nossa. Pura vaidade nossa de não suportar que os outros nos vejam de uma forma negativa. A gente quer que todo mundo goste da gente, que todo mundo nos veja como um santinho, como um bonzinho. Pura vaidade nossa, é assim que os espíritos nos falam. Né? Então, se a gente estiver passando por essa situação, se nós estivermos passando por isso, paciência é uma prova, é. A pessoa está falando coisa que não tem nada a ver, está caluniando. Gente, o problema é do caluniador. Tem a ver comigo se eu estiver realmente errando. Agora, se eu não estiver errado naquilo que eu estou fazendo, o problema é de quem está falando mal, não é meu. O meu problema é com a minha consciência. Ah, mas as pessoas vão pensar mal de mim. Olha, quem der ouvidos ao mal, estará sintonizado com o mal. Ah, mas se era meu amigo. Ué, se era meu amigo, por que começou a pensar mal de mim sem falar comigo? Então quer dizer que não era tão amigo assim, né? Ou um amigo que está invigilante. Então vamos perdoar, vamos compreender, né? E vamos trabalhar desse sentimento de raiva que nós precisamos perceber, mas não nutrir. Se nós percebemos que estamos sentindo, estamos nutrindo isso, né? Nós estamos dando combustível para isso, aí passa a ser um problema nosso, tá? Aí passa a ser um prejuízo nosso, de fato. Ok? É que normalmente a gente entra na autocompaixão, né? A gente fica se vitimizando, tá? Fica dando ouvidos à insegurança, e a insegurança sempre nos faz sentir como se nós não tivéssemos condição de superar o mal que estão fazendo para nós, ou a situação difícil, a perda. Então a gente lança a mão da insegurança e começa a cultivar a autocompaixão. Tá? Se esconde através da autocompaixão. Ela continua dizendo que quando algo ou alguém se choca com o prazer, o bem-estar de outrem, ou afeta o seu lado agradável, desencadeia-lhe instantaneamente a chispa da raiva, que se pode apagar ou atear incêndio, dependendo da área que atinja. O ideal será permitir que a descarga voluptuosa e abrasadora tombe sobre material não inflamável, logo desaparecendo sem deixar vestígios. Né? Então assim, olha, quando algo ou alguém se choca com o prazer ou bem-estar de outrem, tá? Então você fica indignado, chocado por ver que aquela pessoa que falou mal de você, que prejudicou você, está lá vivenciando um prazer, vivenciando uma abundância, vivenciando bem-estar, de repente, né? E aí você, né, se sente tomado daquela indignação, daquela contrariedade, né, daquela raiva, daquela coisa assim, como é que pode, né? Tá uma situação aqui específica que ela está trazendo, tá? Ela que está trazendo esse exemplo aqui, né? Ou afeta o nosso lado agradável, né? Ou afeta o nosso lado agradável. De repente a gente está usufruindo uma condição boa e o que a pessoa fez pra gente tira o doce da criança, né? Tira a gente daquela situação prazerosa, daquela situação agradável, a gente fica possesso, né? Porque afinal de contas tudo ia bem até que parecesse fulano de tal, né? Então isso gera uma contrariedade muito grande pra gente, né? Aí ela fala assim, olha, o ideal será permitir que a descarga voluptuosa e abrasadora tombe sobre material não inflamável,
logo desaparecendo sem deixar vestígio, né? A questão é que a gente não dê combustível a essa situação, né? Quanto mais a gente se trabalhar, quanto mais a gente se conhecer profundamente, perceber o que nos ocorre, menos nós seremos material comburente, menos nós teremos dentro de nós material comburente. Quanto menos dominados pelo ego nós somos, menos comburente nós colocaremos nesse fogo aí, né? Aumentando a chama aí da raiva, né? Então, quanto mais a gente é movido pelo self, pelo eu superior, pelo eu divino, quanto mais desenvolvido nós somos, menos nos deixamos levar, né, por esse incêndio, menos combustível nós colocamos nesse incêndio aí. Porque nós utilizamos material isolante, não inflamável, da paciência, da compreensão, da análise justa do comportamento nosso, dos outros, né? Uma análise equilibrada. Então isso tudo é material isolante, é material não inflamável, né? Não comburente, né? E logo desaparece, né? Você extravasa aqui, vai lá dar uns murros no saco de pancada lá. Que o saco de pancada não seja o seu marido, nem a sua esposa, nem o seu filho, nem o cachorro, tá? Que seja um saco mesmo de pancada. Vai lá dar uns murros no saco de pancada. A Joana fala a importância de extravasarmos, de percebermos esses sentimentos, extravasarmos sem que firamos alguém ou nos firamos, né? Sem que quebremos as coisas, mas de uma forma inteligente, de uma forma calculada, nós possamos extravasar essa força, né? Isso ajuda a tirar dos miasmas dos nossos chakras, junto com a respiração, junto com o alongamento. Isso tudo ajuda a melhorar os chakras, libera angústias, libera raivas, libera tensões. É muito bom, né? Atividade física, oxigenação, né? Então ela diz assim, a sensação... tá aqui já... Deixa eu ver. Não, tá certo. A sensação da raiva atual tem as suas raízes em conflitos não digeridos que foram soterrados no subconsciente desde a infância e ressurgem sempre que alguma vibração equivalente atinge o fulcro das lembranças arquivadas. Quando tal ocorre, ressumam inconscientemente todos os incidentes desagradáveis que estavam cobertos com a leve camada de cinza do esquecimento. No entanto, vivos, né? Então, assim, às vezes emerge uma raiva, emerge uma coisa que eu não sei nem de onde vem, não é? Emerge um sentimento, pode emergir, né? Então, essa raiva atual tem suas raízes em conflitos não digeridos que foram soterrados no subconsciente desde a infância e ressurgem sempre que alguma vibração equivalente atinge o fulcro das lembranças arquivadas. Então, ela está dizendo aqui, olha, a sensação de raiva atual tem as suas raízes em conflitos não digeridos. E aqui, gente, nós temos que ampliar um pouquinho isso aqui, inclusive para outras existências. Tanto o inconsciente atual, quanto o inconsciente arcaico, profundo, de outras encarnações. Lembra daquela cebola, né? O self no miolinho da cebola, a cebola cortada no meio. Cada camada ali é uma encarnação. Tá? A última camada, a camada de fora, é o ego. É o presente, é o aqui e agora, né? O contato com o ambiente e tal. Nós estamos o tempo todo fazendo esse caminho do self para o ego, do ego para o self. Nós estamos transitando porque quem mantém a vida aqui na camada do ego é o self. São as energias do self. É o ser por excelência, né? É o eu divino, o eu verdadeiro, ele que sustenta a vida. Então nós estamos o tempo todo passando por essas várias camadas
que nós construímos ao longo da nossa evolução, tá? Então, o tempo todo nós estamos, de certo modo, entrando em contato com conteúdos do passado. O tempo todo nós estamos tentando digerir aqueles núcleos densos, as subpersonalidades, que diz a Joana de Ângeles, aqueles núcleos de ocorridos no passado, de traumas vivenciados, de conflitos do passado, e também do período da infância, que também está no nosso inconsciente agora. É um inconsciente mais próximo, que é mais atual, mas também está dentro do inconsciente, tá? A gente não fica lembrando toda hora e muitas vezes a gente age e depois a gente vai pensar a respeito, porque já está automatizado dentro de nós. Quando de repente alguém traz uma situação, uma vibração de ódio, de raiva, né, de maldade, aquilo atinge certos núcleos dentro de nós e evoca a resposta compatível com aquilo, coerente com aquele sentimento. Tá? Evoca em nós um certo estado. Mas olha só, a vida permite que isso aconteça, que a gente viva essas provas e que a gente passe por essas situações e evoque em nós esses núcleos para que nós saibamos que eles existem ainda dentro de nós. Para que nós os trabalhemos, para que nós possamos dissolvê-los, né? Para que nós possamos dissolvê-los e deixá-los devagarinho sumirem, né? Perderem a sua força, tá? Porque eles é que são os combustíveis aí das nossas crises de raiva, né? Então a importância da infância, não somente da infância, né, das outras encarnações, mas muita coisa, só da gente relembrar da infância, da gente falar a respeito, né, da gente dissolver esse material da infância, já traz um bem-estar muito grande para a gente. Tá? Quando tal ocorre, ressumam inconscientemente todos os incidentes desagradáveis que estavam cobertos com a leve camada de cinza do esquecimento. Né? Porque é normal, a gente vive uma coisa, depois ela é muito desagradável, a gente quer esquecer. Então a gente vai tentando jogar ela mesmo o mais rápido possível para o inconsciente, para tirar da consciência. E vivendo um dia de cada vez, a gente tem problemas novos, a gente tem situações novas e a gente vai esquecendo o que passou. Porque a nossa mente consciente vai se encarregando de se identificar com outras questões, a correria do dia a dia, tá? Então, vai se esquecendo daquele episódio que não foi trabalhado, simplesmente foi esquecido e que vai continuar agindo com seu conteúdo deletério no nosso inconsciente, um inconsciente mais próximo aqui, né? No caso de se tratar da infância. A raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima. A raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima e se comprazem no cuidado pela imagem que projetam e não pelo valor de si mesmas. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. A raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima. Tá? Ó, pessoas que perderam a autoestima. Pessoas que não se autovalorizam, que não se autoconhecem, que não se estimam. A raiva comete essa pessoa muito facilmente. Porque ela já se sente prejudicada pela vida, ela já se vitimiza, ela já se sente esquecida por Deus, pelos espíritos, pela sociedade, negligenciada pela família, ela já se sente em prejuízo. Então, qualquer coisinha que aconteça é uma tempestade no copo d'água, é uma gota que vai transbordar esse caldo aí que já está no limite, né? Então, é muito fácil a pessoa se irritar, muito fácil ela ficar amargurada, né? Tá? Então, assim, a raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima e se comprazem no cuidado pela imagem que projetam e não pelo valor de si mesmas. Então, aqui vamos acrescentar um outro componente.
Vamos acrescentar uma outra situação aqui. Tá, a pessoa que perdeu a autoestima, né, e se compraz no cuidado pela imagem que projeta e não pelo valor de si mesmo. Pessoa que não se gosta, ou a pessoa que insegura, pouco desenvolvida em termos de self, ela não se percebe com valores suficientes, tá? No fundo, ela não se sente capaz das coisas, não se sente na condição de merecer as coisas, tal, né? Se sente pouco desenvolvida, tá? O que acontece? Para compensar essa pouca evolução do self, esse pouco desenvolvimento do self, ela incha o ego. Ela incha o ego. Porque o ego faz o contato com o mundo de fora. Então, é muito a aparência, a rotulagem, os títulos, o dinheiro, a beleza, tá, né? Poder. Então, a pessoa, para compensar o imenso vazio que ela tem, as lacunas, as carências, os conflitos que ela vive ainda, ela se projeta em demasia, para tentar convencer os outros daquilo que nem ela está convencida. Entendeu? Quanto mais a pessoa se projeta, querendo aparecer, mais ela projeta a sombra, na verdade. Ela tenta projetar a imagem do sucesso, a imagem da beleza, a imagem da abundância, tá? Ela tenta projetar essa imagem, né? Porque no fundo se sente carente de amor, de afeto real, de segurança íntima, de bem-estar interior, de paz interior, tá? Então, se qualquer pessoa que coloque em xeque a imagem que ela está construindo, o castelo de sonhos, de fantasias que ela está construindo, já é visto como um inimigo potencial, que tem que destruir. Né? Já é visto como uma pessoa inconveniente, porque fala verdades inconvenientes para ela. Verdades, não sei não, isso, só tua aparência, aí você está muito preocupado em ficar bonito, não sei o que, acho que você se sente feia por dentro. A pessoa fica doida na vida, né? Se alguém chegar e falar isso para ela, porque na verdade é a verdade, né? A pessoa que se preocupa muito com a beleza de fora é porque ela se sente muito feia. É como uma pessoa que exagera muito no perfume, né? Tem gente que exagera muito no perfume, mas por quê? Porque se sente mal consigo mesmo. É como se tivesse que disfarçar um mau cheiro, né? O problema de autoestima que ela tem, né? É como se tivesse que se tornar muito agradável, só que acaba tendo efeito contrário, porque taca muito perfume e fica desagradável, né? Pessoas que têm problema de autoestima, de baixa autoestima, geralmente exageram nessas coisas, exageram nas roupas, exageram no perfume, exageram nas cores, fica muito extravagante, fica muito chamativo, né? Sempre o exagero vai estar sinalizando algo que a pessoa interiormente não conseguiu trabalhar muito bem, né? Então ela quer ficar muito bonita, ela quer ficar muito chamativa, ela quer ficar muito cheirosa e acaba dando um problema até, né? Acaba afastando as pessoas, inclusive pelo comportamento exótico, né? Pelo comportamento excessivamente chamativo, né? Então a pessoa, quando alguma coisa diz o contrário do que ela está tentando mostrar nos castelos de ilusão dela, ela já fica brava, já fica muito nervosa, né? Porque desperta dentro dela realmente o vazio que ela vive, realmente a contradição que ela vive, de uma aparência e de uma essência muito diferentes, né? Nesse caso, a insegurança interior faculta a irascibilidade e vitaliza a dependência do apoio alheio. Então, assim, a insegurança interior é a base disso aí, pelo pouco desenvolvimento, né? Quer dizer, é assim, o self pouco desenvolvido vai gerar uma sensação de insegurança perante a vida, o mundo adulto, perante os desafios existenciais, né? A minha precariedade fica evidente, então para sanar essa precariedade eu encho o ego.
E aí qualquer coisa que me coloque em dúvida se o que eu estou projetando é aquilo mesmo, se eu sou aquilo mesmo ou não, aí já vem a irascibilidade, já vem a irritabilidade, né? Que é o ego que fica bravo com quem não se submete a ele. Né? O ego fica muito nervoso quando alguém não se submete a ele. Né? E é, ao mesmo tempo, a pessoa passa a depender muito da opinião alheia. Olha que coisa, né? Ao mesmo tempo, a pessoa passa a ser escrava da opinião alheia. Por isso que ela quer projetar tanto, né? Ela valoriza muito o fora, porque dentro ela se sente autodesvalorizada, né? Apequenada. Né? Então ela se baseia tudo no fora, tudo no mundo de fora. Se alguém falar para ela, você é super legal, nossa, ela fica nas nuvens, né? Daqui a pouco vem um outro e fala assim, nossa, você é chato, né? Pronto, já acabou, o mundo dela já ruiu, né? Mas peraí, eu sou legal ou sou chato? Né? Então, assim, por que que eu fico nessa dúvida, nesse conflito? Já se estabelece um conflito. Sou legal ou sou chato? Né? Por que que se estabelece esse conflito? Porque, na verdade, eu não me conheço. Eu não sei o quão legal eu sou. Eu não sei o quão chato eu sou, porque na verdade nós somos legais e somos chatos, depende do momento, depende do dia, depende da hora, né? Depende da pessoa que vem conversar com a gente, né? Então, nós somos esse somatório de pontos a favor, pontos que nos prejudicam, nos perturbam, né? Nós somos esse todo, né? Com um lado sombra, um lado luz, é normal isso, né? Só que eu preciso me conhecer, inclusive no meu lado sombra. Eu preciso tomar consciência daquilo que eu não sou bom, daquilo que eu não faço bem. Às vezes alguém chega, Alexandre, vou falar as verdades para você. Você é isso, aquilo e mais o outro, não sei o que lá, e começa a falar, porque a pessoa quer, né, colocar aquilo para fora, que ela está com raiva da gente, está muito contrariada e tal. Você se conhece, se eu me conheço, eu vou falar assim, olha, tudo bem, você tem razão, tudo isso que você está falando é verdade, eu sou assim mesmo. Ah, e tem mais, hein? E fala mais um monte de coisa. Eu falo, é verdade, você tem razão, é isso mesmo. Tá? Eu sou assim mesmo, estou tentando lidar com essas dificuldades, é isso mesmo. Você está coberto de razão. Por outro lado, tenho também as minhas qualidades, tenho, né? Estou tentando me melhorar, tal, isso aqui. Mas veja que o peso que eu vou dar para as palavras do outro já vai ser um peso muito diferente. Por quê? Porque não está trazendo nada de muita novidade para mim. Porque eu me conheço. Né? Venho tentando me conhecer. E o que a pessoa vai me falando, eu vou ter que analisar, pensar. Tá? Mas tem coisas que eu vou falar assim, não. Não. Tem coisas que a pessoa está falando que eu percebo nitidamente que ela é assim. Mas eu me analisando friamente, honestamente, me analisando, eu não vejo isso em mim. Talvez eu não veja agora, quem sabe no futuro eu enxergue, né? Mas no momento eu não vejo. Não vou sofrer por isso. Pelo que você está falando de mim, não vou sofrer. Eu não enxergo isso hoje em mim. Vou pensar a respeito. Vou pensar, vou analisar, mas por enquanto eu não vejo dessa forma não. E a gente pode até perceber que a pessoa é do jeito que ela está falando que eu sou. Ou seja, ela está se projetando em mim. Né? Então, veja que autoconhecimento, que vai dando uma tranquilidade para a gente, não digo que isso seja tão simples assim, ou tão fácil, ou tão sereno assim. A gente tem que construir essa serenidade. Tá? E nem estou falando que eu tenho essa serenidade toda, né? Mas que nós podemos chegar nesse ponto, nós podemos chegar nessa situação, né? E não ficar tão dependente do que os outros falam. Por quê? Porque a gente se conhece, porque eu me conheço, eu sei onde o calo aperta, então não é grande novidade o que a pessoa está falando. Por isso eu não vou ficar sofrendo, né? E mesmo que fosse novidade,
um pouco de humildade da nossa parte, um pouco de honestidade, autocrítica, vai fazer a gente perceber então a verdade do que o outro está falando. Talvez a princípio até a gente fique meio bravo com a pessoa, mas vamos pensar, né? Vamos pensar, vamos analisar. Talvez a gente realmente enxergue o que ela está dizendo. Tá? Instável, porque em conflito não racionaliza as ocorrências. O racionalizar aqui é utilizar a razão, tá? Não é aquele mecanismo de defesa da racionalização, que é um mecanismo de defesa, um dos piores, inclusive, mas aqui no caso não, tá? É o exercício da razão, é diferente, tá? Então a pessoa em conflito, ela não racionaliza as ocorrências desagradáveis, preferindo reagir, lançamento de uma cortina de fumaça para ocultar a sua deficiência, a agir afirmando a sua autenticidade. Né? Então vamos entender o que ela quer dizer aqui. A gente inseguro, instável, muitas vezes a gente não se conhece, eu não me conheço profundamente, e aí, diante de uma situação desagradável, negativa, eu prefiro reagir, me defender. Prefiro me defender. Nem paro para pensar se aquilo é mesmo, se não é. Olha, a pessoa tem experiência no que ela está falando. Deixa eu parar, deixa eu analisar. A pessoa não tem interesse nenhum em ficar apontando problemas meus, ou não tem interesse pessoal nenhum. Por que ela estaria falando? Né? Só para me desagradar? Para quê? Então, será que ela não está realmente querendo ajudar? Tentando me fazer enxergar uma certa situação que eu não estou enxergando, né? Então, nós temos que utilizar a razão, analisar. Tem pessoas que qualquer coisinha que você fala, por mínimo, até no processo psicoterápico, né? Às vezes você fala uma coisa mínima para a pessoa, questionando um ponto de vista, questionando uma postura, pronto, é o suficiente para a pessoa te atacar. Ou tentar desqualificar a sua palavra. Né? Tem pacientes que fazem assim, eles tentam desqualificar o que a gente está falando, né? Para que eles não pensem sobre o que a gente está falando, que eles poderiam pensar. Olha, veja bem, a pessoa às vezes está pagando para você analisá-la, não é? A pessoa está contratando seu serviço, pagando para você tentar enxergá-la e devolver isso, para que ela se melhore, para que ela se trate e tal, tal, tal. Então a gente não tem nenhum interesse em falar mentiras ou em magoar a pessoa, não, né? Mas às vezes a gente coloca uma questão, a pessoa já se ofende, né? São as defesas que ela usa, muitas vezes a pessoa, para se defender, ela ataca, né? E tenta desqualificar, e tenta criar polêmica, e tenta criar toda uma controvérsia como se fosse um ponto de honra, né? Como se estivesse desmerecendo ela, tal. Para quê? Isso aí é uma cortina de fumaça que a pessoa usa emocionalmente, né? Então ela lança a mão, ela solta aquela fumaça toda e já se vitimiza. E às vezes, é que nem a Joana fala, né? Às vezes a pessoa, o paciente, a Joana fala sobre isso no livro O Despertar do Espírito, né? Despertar do Espírito. Despertar do Espírito ou Despertar do Ser? Agora não estou lembrando. É um dos dois. Que ela fala assim, às vezes a pessoa, ela para fugir da reflexão, ela fala assim, você é mais um que não está me entendendo. Você é mais um que não está me entendendo. Já coloca o profissional, já coloca o amigo, o familiar, como mais um que não a está compreendendo. Quer dizer, ela prefere se continuar no papel de vítima, da incompreendida, do incompreendido, né, da pessoa que está sendo perseguida pela vida. Qualquer pessoa que vai se aproximar, que vai tentar falar algo, ela já... você é mais um, você também não está me entendendo. Mas ninguém vai entender. Esse é o problema, né? Enquanto a pessoa quiser ser vítima da vida, ninguém vai entendê-la. Não é? Ninguém vai dar razão a ela na postura, nos comportamentos equivocados que ela está mostrando, né?
Mas a pessoa tem que perceber isso com o tempo, né? É um processo de amadurecimento pessoal, íntimo, né? Intransferível, né? Não dá para passar de uma pessoa para outra, né? Então ela lança a mão dessa cortina de fumaça, dramatiza situações. Ah, ninguém me ama, ninguém me dá atenção, ninguém me compreende mesmo, porque sempre foi assim, desde pequena, eu só sofro e tal. Quer dizer, isso tudo, gente, é tudo conversa fiada, tá? Eu já estou falando, é tudo conversa fiada. Quando começa esses papos assim, tudo conversa fiada. Isso aí é aquela cortina de fumaça que a pessoa cria para não fazer a análise justa, real do próprio comportamento. É o ego tentando fugir, tentando escamotear para que nós não percebamos o self, a realidade. E é uma realidade que possivelmente está precária, está pouco desenvolvida. Então o ego fica lá camuflando essa realidade, né? Dificultando o autoencontro, né? Toda vez que a raiva é submetida à pressão e não digerida, produz danos no organismo físico e no emocional. Tá? Olha só. Toda vez que a raiva é submetida à pressão, né? Então a pessoa sentiu raiva, mas não digeriu aquela situação, só reprimiu aquilo. Às vezes nem percebeu que sentiu raiva, nem aceitou o fato, porque ainda está querendo ser bonzinho e agir como o Evangelho fala para agir. Veja bem, nada contra o Evangelho é maravilhoso. Nós temos que agir conforme o Evangelho. Ótimo. Só que nós temos que perceber que os conceitos do Evangelho, nós temos que digeri-los, trabalhá-los dentro de nós, repetirmos, exercitarmos. Tá? Não simplesmente vestindo uma capa. Ah, agora vestir a roupa da humildade. Vestir a sandália da humildade. Vestir, né? Agora eu aceitei Jesus, aceitei o Espiritismo, sou espírita, me transformei em espírita agora. Não, isso não funciona. Aquelas rotulagens, né? Aqueles estereótipos em que eu tento vestir uma roupagem e ficar bonzinho. Vestir uma roupagem de bonzinho. Nossa, agora eu sou o Santo Alexandre, né? Não, isso não é a proposta real da Joana de Ângeles. Ela até fala no livro Ser Consciente, a humildade jamais é uma roupagem exterior, uma vestimenta. Né? A humildade é a perfeita compreensão do que somos, de como estamos. Nem para mais, nem para menos. Nem uma supervalorização, nem uma subvalorização. Tem pessoas que se subvalorizam e acham que estão sendo humildes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa está se depreciando. Depreciar-se não é ser humilde. Tá? Vestir-se mal, tudo arrebentado, tênis furado. Isso aí não é ser humilde, isso é ser desleixado mesmo. Ser pobre financeiramente também não é ser humilde. Porque tem muita pessoa que tem dificuldade financeira e é bastante orgulhoso, bastante dominado pelo ego. Tá? Então, são equívocos, são fantasias que a gente cultiva, né? Que disfarçam, né? Aquelas roupagens que tentam disfarçar o que realmente está ocorrendo com a gente, né? É muito mais fácil a gente perceber essas dificuldades reais que a gente tem, que a gente pode trabalhá-las em busca da humildade real, em busca da simplicidade real, em busca da compreensão real das pessoas, e não apenas de fachada, não apenas de superfície, né? Então, quando essa raiva submetida à pressão, quando a gente está querendo ser bonzinho, né? Não se expressa, né? Não é compreendida, aceita, tal, o que ela faz? Ela fica no inconsciente e começa a produzir danos no organismo físico e nas emoções. Começa a destrambelhar os equipamentos físicos e as emoções. Tá? Então a pessoa começa a cultivar uma depressão, começa a gerar um transtorno bipolar, começa a gerar um câncer até, né? Um problema alérgico, muitas vezes desencadeados aí por raivas guardadas desde a infância, quando a criança não se permitia afrontar os pais, não se permitia expressar a contrariedade,
porque era duramente, agressivamente repreendida, violentamente repreendida. Então ela aprendeu a engolir o choro, aprendeu a engolir a raiva, aprendeu a engolir as situações, só que aquilo no inconsciente não está digerido. Então começa a produzir efeitos negativos no comportamento, na emoção e no corpo físico, né? É, no físico, mediante distúrbios do sistema vago simpático. Olha só, né? No corpo físico, ela dá uma dica aqui, ó. No sistema vago simpático, todos aqueles processos que funcionariam mecanicamente, né? Funcionariam mecanicamente, tais como a digestão, né? Que funcionaria como um processo automatizado ao longo do tempo. O organismo sabe o que fazer. Sabe o que fazer quando nós não atrapalhamos. Porque quem atrapalha o nosso organismo, as células físicas, somos nós. Via de regra, elas sabem exatamente o que fazer e fazem bem feito, a não ser que a gente tenha uma anomalia genética lá, um problema genético. Mas via de regra, funciona direitinho. Quem começa a atrapalhar o processo, somos nós. São as tranqueiras que a gente, os venenos que a gente vai jogando pro inconsciente, e o inconsciente vai se projetando através dos vários sistemas aí do nosso corpo, né? Então, o sistema vago simpático, tais como indigestão, diarreia, acidez, né? A pessoa que aquela azia, aquela queimação, né? Começa a gerar às vezes até uma úlcera gástrica, abre campo para bacilos no estômago, né? Então, diarreias inexplicáveis. Às vezes a pessoa tem qualquer coisinha, ela joga para o gastrointestinal ali, para o intestino, e já destrambela o intestino, né? Passa dias lá tentando lidar com o problema intestinal, né? Então, cada pessoa vai jogar daí para órgãos diferentes, para regiões do corpo, onde hajam até uma certa predisposição mórbida, né? Mas isso é muito comum, viu, pessoal? Até tem médicos que falam, olha, 70% das queixas aqui é tudo psicossomático. Tem médico que fala isso, né? Disritmia, inapetência, glutoneria, quer dizer, comer demais, né? Quer dizer, dispara uma voracidade na pessoa de comer, 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 pessoa nervosa, né? Qualquer coisinha está brigando, né? Amargura, ansiedade, depressão, tudo isso aqui ela está colocando como resultado de um longo processo de repressão, de não percepção da raiva, de simplesmente guardar, esquecer, mas ficar esse lixo dentro de nós, fazendo mal para nós, né? Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui, depois nós continuamos, tá? Então que Deus abençoe a todos, obrigado a você que está ouvindo, né? Seja no YouTube, no Facebook, no Twitter, né? Onde você estiver ouvindo esse áudio aqui, um abraço, fique com Deus e que possamos estar juntos no próximo estudo, tá? Muita paz a todos.